XVI até nós nos inquietar novamente. E, portanto, as letras tentaram sempre coexistir com as imagens. Portanto, ao inventar-se a escrita, não se rejeitou o figurativo. Portanto, as figuras servem sempre para reforçar uma ideia, neste caso para embelezar a própria página, não é? Portanto, tem uma finalidade estética, enquanto que as letras terão uma finalidade mais pragmática, mas elas nunca estiveram totalmente separadas. Reforçam os seus sentidos, tal como aquela pedra com runas e a serpente. Portanto, de alguma forma, as imagens coexistiram sempre com estas outras imagens, estes sinaizinhos que nós utilizamos. E, portanto, o livro, durante a Idade Média, foi sempre um objeto de grande difusão, de muito difícil acesso. Reparem que os livros estavam presos com correntes, porque, além de demorarem anos a serem feitos, eram feitos à mão, os materiais utilizados eram raros, eram caros e, portanto, isto não poderia estar disponível. Imagina uma biblioteca, uma sala como estas, na Idade Média, teria guardas armados a toda a volta, não é? Porque estava aqui um tesouro inimaginável. Hoje em dia, felizmente, o livro vulgarizou-se, mas, portanto, este tipo de relação que se tinha com a obra gráfica era um objeto inacessível, perfeitamente inacessível. Depois, já estou mesmo a chegar à tipografia. Durante o fim da Idade Média começam a aparecer os primeiros movimentos de renascimento do Império Romano, ou seja, recomeçam os circuitos comerciais entre as várias regiões e, juntamente com os circuitos comerciais, começam também a passar de um lado para o outro estudiosos, frades que estudam o Santo Agostinho num mosteiro e que vão a outro mosteiro, na outra ponta da Europa, estudar ou ler um livro que sabem que está lá, que é de Aristóteles, por exemplo. Vocês viram isso no Nome da Rosa, não é? E, portanto, este movimento de intelectuais a acompanhar os comerciantes faz, no espaço de 300 anos, que começa a surgir semente das universidades. Nas grandes cidades, à sombra das suas catedrais, começam a fazer-se escolas, onde estes eruditos vão falar daquilo que sabem e vão partilhar aquilo que sabem com os outros que querem aprender. São os primeiros professores. Hoje em dia chamar-se-iam turbo-professores, porque andavam de um lado para o outro. Ali não era turbo, o meio de transporte era um burro, não é? Aquela expressão de burro carregado de livros, que já terão ouvido, eu penso que vem daí. Portanto, levava os livros mais o doutor em cima. E, portanto, este processo da cópia começa a sentir-se a necessidade de o mecanizar, de multiplicar o número de livros, porque cada sábio, cada erudito que proferia uma conferência, havia depois a tendência de publicar essa conferência. Por isso, há pouco é que eu estava a dizer que depois o Marco vai ter de transcrever o meu discurso. Mas pronto, fica com a cadeira feita, Marco. E, portanto, surge esta ideia de vender os textos das conferências, das coleções, que hoje em dia são conhecidas como sebentas, e há um senhor também com visão comercial, chamado Gutenberg, que tenta engendrar uma forma de mecanizar o processo de produção dos livros, deixarem de ser produzidos manualmente para serem produzidos através do processo mecânico, melhorando a velocidade com que eram produzidos. E, portanto, surge este conceito da tipografia,
Isto aqui é só para dar uma ideia de sou um tipo muito erudito, que sei latim, não só conheço esta frase mesmo, que, pelos vistos, tem duas leituras possíveis. Portanto, tipografia, a arte mais conservadora de todas as artes. Por isso, o Sebastião há pouco se queixava que isto era uma coisa chata. Ou tipografia, a arte que conserva todas as artes. Porque foi graças à tipografia, e eu penso que esta segunda interpretação é mais correta, foi graças à tipografia que muitos textos antigos puderam voltar ao domínio público, voltar a ser multiplicados. Pensamentos de Aristóteles, de Platão, todos os tratados, por exemplo, que foram produzidos no Califado de Granada sobre hidráulica, por exemplo. É graças a isso que nós temos água corrente nas nossas casas. Existia um manuscrito, existia um exemplar ou duas cópias espalhadas por esse mundo. Graças a este processo foi possível multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão e, portanto, por muitos que fossem destruídos, havia sempre possibilidades de alguns sobreviverem. E, portanto, esta ideia, a arte que conserva todas as artes. Porque todas as artes do pensamento, da filosofia, as ciências naturais, a teologia, a geometria, a matemática, todo o conhecimento registado pode, graças à tipografia, ser multiplicado e tornar-se acessível e chegar a um cada vez maior número de destinatários. E, portanto, o Gutenberg teve este rasgo de gênio, portanto, de inventar os caracteres metálicos, móveis, portanto, podiam ser usados para imprimir um livro e depois reutilizados para imprimir outro livro, sem, digamos que o investimento, o esforço era todo concentrado inicialmente, portanto, para a produção destes objetos. Isto é um fio, um caractere muito utilizado na época, e isto é uma caixa de tipógrafo, portanto, em que cada caixinha destas, cada compartimento destes contém a mesma letra, portanto, a ser usada N vezes ao longo da composição da página, e depois esta réguazinha, o componador, onde as letras, uma a uma, eram colocadas às esquerdas, para depois irem ao prelo, portanto, irem a esta máquina para serem finalmente transportarem a tinta para a superfície do papel. Claro que o processo e as histórias que se podiam contar à volta disto eram intermináveis, mas o pessoal já está a começar a cabecear. E, portanto, gostaria só, portanto, este é o catálogo das fontes dos tipos que Gutenberg desenhou, gravou e fundiu para fazer a primeira Bíblia tipográfica, mas que prudentemente nunca foi apresentada como feita numa máquina, porque se previa reações adversas da parte dos copistas que viviam profissionalmente este trabalho, mas também de todo o natural medo que se tem das mudanças e das inovações e, portanto, haveria quem dissesse que isto era um sacrilégio, a palavra de Deus produzida por uma máquina do demónio. E, portanto, o Gutenberg, sabendo em que tempo vivia, teve o cuidado, inclusivamente, de fazer, se reparar, uma quantidade de variações das letras. Portanto, as letras não são rigorosamente iguais e era possível, em termos tecnológicos, fazê-las bastante mais semelhantes, mais parecidas, não rigorosamente iguais, mas não com as diferenças que estão aqui patentes, exatamente para dar a sensação, a impressão das imperfeições naturais de um livro manuscrito, de um livro feito à mão. Portanto, o Gutenberg foi o primeiro